Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Abre, Pai, os olhos do nosso entendimento nesta noite, para compreender o que tu desejas falar. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, e que possamos, ó Deus, receber uma porção tremenda do Senhor nessa noite e sair daqui de forma diferente da qual chegamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu já ouvi algumas pessoas me perguntarem: mas pastor, Deus não iria mesmo querer que ele fizesse isso, né? Dono de tantas propriedades, alguém tão rico pegar e vender tudo, dar aos pobres. Já tive pessoas me perguntando isso já. Deus não queria mesmo não, né? Se ele respondesse, Deus ia abençoá-lo mais. Sim, ele seria muito abençoado. Mas as pessoas têm umas coisas bem interessantes. Nós temos o costume, quando vemos pela nossa mente humana caída, misturada com o pecado, nós achamos exagerado demais algumas coisas que Deus nos pede. Achamos exagero de Deus. Qual a necessidade? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez aquilo? Tudo nós acreditamos que é sobre Deus. Sobre Deus permitir, sobre Deus fazer. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender que fazem parte também das nossas escolhas. Eu estava meditando sobre esse texto, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Está algumas coisas aqui que são importantes. Jesus disse: se queres ser perfeito. A palavra perfeito para nós é como uma agressão. Porque nós entendemos que alguém perfeito é alguém sem defeito algum. Se você for no dicionário, ele vai dizer que alguém perfeito é alguém que não tem defeitos. Quando você acha legal, você olha assim: perfeito. Saiu do jeito que era bom para mim ou bom para ambos. E a palavra do Senhor mostra que o estado de perfeição é um estado de maturidade. A palavra diz em Efésios 4:13 que nós precisamos caminhar, desenvolver a nossa vida a sermos perfeitos como Jesus, maduros como Ele, a semelhança de Jesus. Coloca aqui, filho, Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando ele fala, cheguemos à maturidade, atingindo a estatura da plenitude, vivemos a perfeição como Cristo. Então, a palavra não diz que isso é impossível para nós. Paulo está dizendo aos Efésios: até que todos alcancemos ou cheguemos. Precisamos alcançar essa maturidade, esse nível de maturidade. E o que Jesus, as entrelinhas da palavra de Deus é que são muito importantes. É onde está escondida
a verdade. Quando Deus falar com você, não tente traduzir tudo de forma literal. Se Deus usar alguém para trazer uma palavra, uma profecia sobre sua vida, você, ok, amém. Amém não é só concordância, é assim seja. Ou seja, se eu libero uma palavra sobre você e é de Deus, assim seja. Se ela não for de Deus, não vai acontecer. Porque se não foi Deus que disse, foi o diabo, ou foi a tua carne, ou a minha imaginação, não acontecerá. Não veio de Deus. Então, se a palavra é liberada, você escuta e, amém? Eu sempre digo isso. Precisamos ouvir, discernir o que foi falado e obedecer. Agora, tem muita gente que quer ouvir e já executar. O Senhor chega para você e diz assim, eu farei de você um homem de Deus que vai pregar. O cara já quer no outro domingo vir com um paletó e achar que é isso que habilita alguém para pregar. Quando Deus me chamou, eu tinha 12 anos. Na outra semana eu não estava pregando para os meus amigos na igreja, não. Eu estava dando trabalho. Mas aquelas palavras não saíam da minha mente. É como se Deus me perseguisse com as palavras. Dizer, lembrar da palavra que eu liberei sobre você. Vocês vão entender aqui qual é a proposta de Jesus. E só alcançamos a perfeição quando atingimos este nível. O problema desse jovem era o amor ao dinheiro. Já sabemos pelo restante. Jesus vai falar que o problema do que tem muito dinheiro, daquele que só tem dinheiro, é que o coração dele está no dinheiro. O coração dele está na riqueza. Ele diz, é mais fácil passar o camelo por uma fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o coração, quando está no dinheiro, logo quando nos chama a renunciar, logo quando nos chama, por exemplo, quem aqui gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Não é só agora não, há muito tempo atrás. A questão é que na época de Jesus, Lula já tinha um partido lá. Era imposto em cima de imposto e era aumentado cada vez mais. Você vai estudar a história, é tanto que os cobradores de impostos, como Mateus, era um cobrador de imposto, ele era odiado pelos seus compatriotas, porque dizia, você está sugando da gente. É como hoje a gente não gosta da Receita Federal. Mas Jesus ensinou uma coisa interessante. Quando tentaram pegar Jesus em alguma coisa para acusá-lo, tentaram de tudo. Aí agora vão atrás, vamos ver se ele cai aqui. Aí Jesus, o que é que você diz sobre os impostos? E ele diz, Jesus é o cara, cheio de sabedoria. Ele pega a moeda, ele diz assim, o que é que tem aqui nesta moeda? É o rosto de quem? Ah, é o rosto de César, de Augusto César, o imperador de Roma, o Bambambam, mandava em todas as coisas. Aí tem a mãe que bota o nome do filho, né? Augusto César. Não sabe o que está liberando sobre esse rapaz, né? Aí está lá. Quem é que está aí? É César. Ele disse, ok. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus disse, não tenho problema com isso. Ei, irmão, isso aqui, olha, entenda. Presta atenção. Presta bem atenção. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo, não se preocupe, porque o que você precisa, o Pai tem. E Jesus pediu para ir buscar onde? O dinheiro para pagar o imposto. O próprio Deus, que supre as necessidades, que é um Deus de milagre, é um Deus de providência, ele tira da boca do peixe, ele tira da própria criação
para dar ao homem, para dizer assim: você não vai dever nada a ninguém se estiver comigo. E da boca de um peixe, Jesus tira a moeda e paga um imposto. Quando nós pegamos nosso salário, nós só pensamos em tristeza. Misericórdia, Jesus. Olha para aí. É sim, irmão, é terrível mesmo, muito imposto. Não nos é devolvido o que pagamos. Precisamos, como cidadãos, denunciar, cobrar, sim. Mas a palavra diz que nós teríamos no mundo o quê? Aflições. E Jesus disse o quê? Então viva preocupado. Viva desesperado. No mesmo momento que Jesus disse que vamos ter aflições, ele disse: tenha o quê? Bom ânimo. Estejam animados. Porque o Cristo vivo, Jesus, já venceu o mundo. Então, se caminhamos com quem venceu o mundo, venceremos todas as dificuldades que vierem sobre a nossa vida. Então, é isso que nós precisamos entender e prestar atenção. Aqui Jesus fala: se queres ser perfeito. Porque o jovem estava dizendo: o que eu faço para entrar na vida eterna? Jesus disse: honre os mandamentos. Eles estavam indo na primeira aliança. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então ele respondeu para aquele jovem: obedeça os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Ame seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ele disse: tudo isso eu já faço. Ok. Aí Jesus entende que aquele rapaz, mesmo cumprindo os mandamentos, ele tinha uma dúvida sobre a vida eterna. Ele tinha dúvida se alcançaria a vida eterna mesmo cumprindo os mandamentos. E aí Jesus diz, e aqui está a chave de entendimento para nós nessa noite. Versículo 21. Porque o jovem diz tudo isso, versículo 20. Tudo isso tenho observado, ou tenho feito. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, se queres alcançar o estado de maturidade, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E presta bem atenção. Jesus não perguntou quem ele era, ou perguntou qual era a sua profissão. Jesus sondava os corações e sabia quem eram as pessoas. Ele disse: vai e vende tudo. E vem comigo, você vai ter um tesouro no céu. Se você quiser crescer em perfeição, você vai ter que aprender a renunciar. Esta é a chave desta palavra. Quanto mais renunciamos, mais a perfeição alcançamos em Cristo Jesus. A perfeição não é sobre fazer coisas, é sobre deixar coisas para trás. Porque a gente pensa: não, se eu fizer assim, se eu não disser isso, se eu me vestir assim, se eu orar tantas vezes, se eu fizer isso, eu vou alcançar a perfeição. Não, Jesus está dizendo: deixa para trás o pecado, deixa para trás a mentira, renuncia às propostas que te tiram da presença de Deus, renuncie às propostas que te levam para baixo. E aí você vai crescendo. Versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando o olhar, disse para eles: que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. E Pedro disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós,
os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus estava dizendo: ninguém vai ficar sem a sua recompensa. Ninguém vai ficar para trás. Mas a tua renúncia vai ser ouvida nos céus. A nossa renúncia é escutada nos céus. A perfeição não é alcançada por aquilo que nós começamos a fazer, mas por aquilo que nós deixamos para trás. Renunciamos. Quando você vem para Cristo, você é chamado a renunciar o pecado. Você é chamado a renunciar a soberba e o orgulho. Quantos, quando antes de chegar em Cristo, eram orgulhosos? Não, eu não peço perdão, não. Não é assim, não. Quem quiser estar perto de mim, que queira. Quem não quiser, se exploda para lá. E quando você começa a ser ministrado pelo Espírito Santo, quando você começa a sentir essa dádiva dentro de você, qual é a primeira coisa que você é confrontado? É a perdoar. Jesus começa a passar um filme da tua vida na tua mente. Quantos já te machucaram? Quantos já te rejeitaram? Quantas pessoas já te perseguiram? E Deus começa a dizer: perdoe essas pessoas. Porque você precisa caminhar à semelhança do Filho de Deus. Ah, pastor, mas eu acho muito difícil. Não é sobre o que achamos. É sobre o que Deus deseja. E quem quiser caminhar na luz do Evangelho, é necessário se render a Cristo. E ser moldado, e ir crescendo, e ir prosperando cada área da sua vida. Agora nós estamos num tempo onde as pessoas só querem fazer aquilo que elas querem. Nós temos uma geração que tem muita informação. Eu estava vendo uma coisa interessante de um cara que é especialista em marketing e publicidade. Ele disse: olha, nós temos muitas tecnologias que seria para facilitar a nossa vida, mas nós não sabemos usá-las e acabamos nos escorando nessas coisas. Como assim? Vocês conhecem a nova inteligência artificial que faz algumas coisas por você, chamada ChatGPT, tem outras aí. Se você quiser pedir para o ChatGPT fazer uma poesia ou criar uma música, você pode, nem precisa ser compositor, a inteligência artificial faz para você. Ela busca na internet todas as informações, você conversa com ela: oi, eu quero que você faça uma música para Jesus, assim, assim, assim. E ela começa a criar essa música. E o que é que transforma essa pessoa? Em alguém que, com o tempo, essa pessoa vai perdendo a vontade de desenvolver através dela. Ela só vai dependendo das máquinas. E esse pesquisador estava dizendo que 80% do que as pessoas pesquisam na internet e fazem é só bobagem. 20% é para se aperfeiçoar e estudar. Ou seja, temos hoje uma gama de oportunidades de crescer, de se aperfeiçoar, de aprender o que você não teve tempo, o que você não pôde ir na escola, o que você não pôde pagar, você pode conseguir de graça na internet hoje. E as pessoas preferem só ficar assistindo besteira ou pesquisando besteira. Ou seja, ao invés de chegarmos nesse futuro que nós estamos, porque as pessoas achavam que as pessoas do século 21, 2023, a gente teria carro voador, a gente teria crianças superdotadas nas escolas, e as crianças hoje é só dançando, doente. Eu estava no hospital essa semana com Letícia andando, e o menino parado assim,
esperando a mãe ir. Falei, meu Jesus. A menina no meio da rua andando, ela no supermercado, em todo canto. As crianças estão tudo abestalhadas. Tudo assim. A gente pensava que essa geração ia ser muito inteligente, com muita informação. Só tem fofoca, mentira. Porque o ser humano, essa natureza caída, ela prefere viver no comodismo do que no crescimento. Porque crescer dói. Crescer dá trabalho. Crescer demanda esforço. Demanda esforço de nós. Nós temos a oportunidade de ter máquinas que trabalham para nós, para termos tempo para estar com a família. Mas preferimos botar a máquina para trabalhar para nós, para ficarmos só mais tempo em ociosidade. Deixando a família de lado, no entretenimento, em qualquer outra coisa. Hoje, muitas pessoas, se as máquinas pudessem fazer o seu trabalho por um dia só, as máquinas pudessem fazer o trabalho por você, o que é que você ia querer? Dormir um dia todo? Primeiro que, vou lhe dizer, dormir um dia todo não vai recuperar o sono que você precisa. Vai ter que ser através de uma disciplina. Vai ficar pior. Você escolher viajar com sua família, você escolher passar o dia todinho só assistindo. O que eu quero trazer para nós hoje é um confronto de que, se nós compreendermos que o reino de Deus, ele vai se mover através de nós, através do que fazemos, nós estamos precisando nos colocar mais na linha de frente do que Deus deseja. Mas a nossa vida está baseada só em preocupações básicas. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. A nossa vida está muito baseada só nisso. Você vai na internet, é pessoas falando sobre dinheiro. Você vai na internet, o caos financeiro, o caos de saúde, o caos. Essa palavra caos não sai dos noticiários. Estamos realmente no mundo inteiro vivendo um caos em diversas coisas. Muitas coisas colapsando. Mas qual é o posicionamento do crente? Rejeitar as mentiras do diabo, ou rejeitar a situação atual para crer naquilo que Deus falou ao teu respeito. Você está crendo no que Deus falou ao teu respeito? Ah, pastor, mas olha, tem hora que eu olho assim e digo, meu Deus, não tem saída. Irmãos, não tinha saída para Noé e sua família. E Deus arrumou uma saída. A gente tem que deixar de choramingar. A gente tem que deixar de potencializar o problema que a gente está vivendo e começar a crer de verdade em Deus. O que é que Deus falou para Noé? Vou mandar uma chuva, vai matar todo mundo. Se você e sua família crer, corresponder ao chamado, você vai construir uma arca. Imagine você passar 120 anos construindo um negócio que as pessoas estão dizendo que não vai acontecer. Imagine passar uma parte da sua vida. Quantos de vocês aqui estão investidos na sua vida espiritual, buscando ao Senhor, se estruturando, caindo e levantando, o diabo te acusando, os amigos te chamando para o mundo, para a maldade, a tua família dizendo que você está no caminho errado. Você vai passar um bom tempo da sua vida ouvindo muita besteira. Mas se você tem fé, se você crê, meu irmão, minha irmã, você vai desfrutar daquilo que você nunca imaginou. Agora, se dermos ouvidos ao que o diabo está liberando, porque qual é o papel do diabo? É trazer essa confusão na nossa mente. Você tem 2 ouvidos para ouvir, alguns só tem um. Mas o diabo está aqui em derredor. É ruim demais quando uma mosca fica em derredor, não é? Você bota um negócio aqui, ela encontra outra orelha.
Aí você vai mandando. É como o diabo fica em nosso derredor aqui, ó. Enchendo a nossa mente de coisas, até a gente ceder. Até a gente cair. Até a gente ceder. Mas Deus está nos chamando para renunciar. Talvez hoje você vai ter que renunciar algumas coisas que é agradável para você. Você acha que a gente vem para o culto no domingo aqui só por conveniência? Não, isso é um exercício de um mandamento que Deus disse: estejam em comunhão em meu nome. Estejam juntos porque vocês vão ser edificados. Vocês vão ajudar uns aos outros. Talvez vocês, quando saem no domingo, final da tarde, está lá teu vizinho, olhando para a rua, na calçada. Alguém vai assistir Faustão. Faustão passa no domingo ainda, nem sei, é durante a semana, né? Vai assistir alguma coisa ruim. Luciano Huck já era ruim no sábado, agora é pior no domingo, né? Alguém traz algo. Aí, é alguém assistindo o jogo para ver o Flamengo perder. É alguém que vai ficar em casa assistindo uma série. E qual é a primeira coisa que o diabo lança na tua mente? Tenta alcançar o teu coração. Era tão bom também que tu pudesse ficar em casa, né? Tão estressante, cansativo esse negócio de igreja. Nós devemos dizer o que Jesus falou quando Pedro, apóstolo dele, próximo, pela razão, deixou ser usado pelo diabo. Quando Jesus disse, obrigado minha filha, Jesus disse que iria morrer. E Pedro disse, não Jesus, não vai acontecer nada contigo. Jesus falou, para trás de mim Satanás. Quando o diabo vier na tua mente, dizer, ei, perde tempo com esse negócio de igreja não. Diga com fé, para trás de mim Satanás. Seu marido pode dizer assim, que é isso mulher? É comigo e Deus aqui. Vamos na fé, vamos para o culto. Ei, porque eu quero te dizer uma coisa. Entenda bem. Eu estou renunciando coisas desde a minha infância, desde a adolescência, Rafael. Eu ia para casa da minha avó, cheio de primo, e todo mundo ia ficar para assistir Faustão, fazer qualquer outra coisa que eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que era legal, porque todo mundo domingo ia ficar lá e eu tinha que ir para a igreja obrigado. Graças a Deus que meu pai fez isso. Porque muitos do que ficavam assistindo lá, a televisão, o Faustão, não sei quem, muitos deles, infelizmente, estão perdidos no lamaçal do pecado. Endividados, cheios de problema, sem razão para viver. E eu quero te dizer uma coisa, os níveis de renúncia cada vez mais vai aumentando. Porque Deus, quando quer te levar para algo maior, Ele tem que saber que pode confiar em você, nesse novo degrau que você vai alcançar. As pessoas sempre perguntam, né? Por que Deus faz essas propostas? Nós, quando estamos sendo provados por Deus, qual é a nossa primeira pergunta? Por que Deus? Nos comportamos como filho mais velho. Eu estou aqui tanto tempo, te obedecendo, subindo um monte, fazendo campanha, jejuando, orando, entrando em propósito e mais propósito, e fazendo isso, fazendo aquilo, e o Senhor ainda não me abençoou. E essa prova vem, e ainda vem mais. Não é isso, irmãos. Quando somos provados por Deus, significa que estamos sendo disciplinados por Ele. E a palavra do Senhor diz que Ele disciplina o filho que ama. Quando entramos na pedagogia de Deus, é porque algo tremendo está para acontecer em nosso favor. Em nosso favor. Algo tremendo de Deus está para acontecer em nosso favor. Então nós precisamos permanecer.
nós precisamos insistir. Eu contei isso aqui na quinta-feira e não estavam todos. A esposa de um pastor que nós conhecemos recentemente, ela passou por uma situação muito delicada, que ele já tinha uma filha, mas ela engravidou de outro filho, e eles estavam felizes por aquele acontecimento. Mas ela, quando estava em casa, 3 meses de gestação, ela começou a ter um aborto em casa. Ela foi no banheiro de casa, começou a sentir dor e começou a sangrar muito. Chamou o marido, um homem e uma mulher de fé, de oração, usados por Deus, tinham recebido uma palavra de Deus uns meses antes. Receberam algo muito poderoso do Senhor para a vida deles, o chamado que ia nortear o resto da vida deles. E aí ele naquele banheiro com sua esposa, tendo aquele aborto, e ele lá pegando o resto da criança que saiu, juntando para jogar fora. Ele muito perturbado com aquela situação, a mulher chorando, e fala para ele: amor, eu estou preocupado, é porque amanhã eu não vou poder ir para o culto. E ele: que negócio de culto, mulher? Que a gente vai pensar em culto agora numa situação dessa? Ela disse: meu filho, só me basta isso. Só me basta estar na presença de Deus. É o que me resta. E ele ficou muito impactado. Disse que depois que ele saiu do banheiro, ela recebeu um abraço de Jesus ali. E ela começou a rir. A rir dentro do banheiro. Ele achou estranho, voltou lá. Ela disse: eu senti Jesus me abraçando. Um ano depois, ela engravida novamente. Eles estavam ministrando uma noite de avivamento numa comunidade. Enquanto eles estavam orando e impondo as mãos sobre as pessoas, ela começa a sentir dores novamente. E ela chega para o marido, eles orando pelas pessoas, diz: amor, eu acho que eu estou abortando de novo. E ele pergunta: filho, o que é que você quer que eu faça? Quer que a gente pare aqui e vá embora? Ela disse: não. É só o que me resta estar na presença do Senhor. Para você ter ideia, chegou uma mulher lá, que estava com uma criança morta no ventre. E eles oraram, ela orou pela criança e a criança ressuscitou no ventre. Mas ela estava perdendo seu filho. E você pode perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer com essa mulher? O que é que o Senhor tem? Quando eles entram no carro para voltar para casa, a filha deles, sem ninguém falar, diz assim: mãe, a senhora não está mais grávida. Eu tive uma visão, vi a minha irmãzinha entrando no céu e Jesus recebendo ela. E ele disse que é a segunda semente que a senhora dá para ele. Eles se calaram. E continuou dirigindo e voltando para casa. E Deus falou com ele, disse: Bruno, ele diga: Senhor, hoje vocês foram aprovados. Ele disse: aprovado em quê, Deus? É isso, irmãos. Lembra quando a palavra do Senhor diz em Mateus 25, que diz assim: vocês entrem no meu reino, porque quando eu estive nu, vocês me visitaram. Quando eu estive enfermo, vocês me ajudaram. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. E eles disseram: quando foi que fizemos isso? Ele disse: quando vocês fizeram para os meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, quando estamos sendo provados por Deus, quando estamos renunciando, quando estamos dando passos para frente, parece que está dando para trás, e Deus está conosco. A gente está passando pelo vale, e você imagina que as coisas não vão dar certo. E Deus diz: ei, você foi aprovado. Fui aprovado em quê, Deus? Você está só sentindo a dor. E Deus diz: lembra daquele dia que eu liberei uma palavra sobre vocês e vocês não negaram o meu nome. Aquela família, irmãos, foram revestidos de uma graça naquele carro.
Hoje eles estão com a filha, a promessa era essa, ter uma filha com o nome profético, o nome da menina é Zoe. E Deus está fazendo grande coisa na vida desses pastores, aonde eles têm passado. Deus tem liberado chamas do avivamento dele. Irmãos, Deus está nos chamando para renunciar a algumas coisas. E às vezes você sente dor em algumas. Para alguns a medida vai ser maior, para outros a medida vai ser menor. Não importa o quanto você já deixou para trás, mas Deus está vendo. Não nos comportemos como um jovem rico fica: ah, Deus, é tão pesado, tanta coisa, eu estudei tanto para isso, eu me esforcei tanto para isso. Não chegue para o Criador e diga o que você já fez demais. Porque o amor de Deus, quando João estava escrevendo, João 3,16, ele não teve ao que comparar o amor de Deus. Ele só escreveu que era de uma tal maneira, tão profundo, tão digno, tão tremendo, tão maravilhoso, tão grande, que ele olha para mim, para você e diz: você é amado, você é amada, eu quero você perto de mim. Ah, mas eu tenho vício, eu vou vencer o vício por você. Vem para trás de mim, fica aqui. E o diabo vem te acusar e Jesus está à tua frente. Quando você se limita às suas possibilidades, você não consegue prosperar. Mas quando você crê que existe alguém maior do que você, que cuida de ti, que vai à frente, confia nele. Confia nele. Confia. Algumas coisas vamos ter que deixar para trás. Vamos ter que renunciar para alcançar a perfeição em Cristo. Isso não é uma coisa ruim. Não é que você vai ser melhor do que ninguém. Deus não está chamando para filhos competirem. Deus está chamando para filhos caminharem como irmãos, uns ajudando os outros. O que eu venci, eu te ajudo. O que você venceu, você me ajuda. Ele não quer competição, ele quer filhos em harmonia. Ah, Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente fica: Deus só chamou aquele jovem para deixar para trás dinheiro. E a proposta de Jesus continha promessas. Promessas tremendas. Mas ele preferiu amar mais o dinheiro. E é por isso que a palavra está escrita para o nosso exemplo, para aprendermos do Senhor. Porque maior que seja a proposta que o inimigo esteja lançando para a sua vida, maior é o que Deus preparou para ti. Se Deus hoje pedir o teu trabalho para você servir ao Senhor, você vai dizer o que para Deus? Eis-me aqui? Ou você vai dizer: por que eu? Eu sei como é isso, gente. Eu sei como é isso. A gente não pode colocar as coisas dessa vida maior do que aquilo que Deus tem sobre nós. Maior do que o que Deus planejou para nós. Precisamos permanecer em fé. Precisamos permanecer na videira. Precisamos permanecer em Cristo. Se você tiver na sua vista somente o que você precisa, o dinheiro, isso e aquilo. Sabe por que eu comprei esses ar-condicionados? Numa noite que eu estava num congresso, Deus falou comigo e disse: você é senhor da igreja, você deixou de confiar que eu suprirei, que eu vou prosperar o meu povo. Você está deixando que meu povo não participe daquilo que eu tenho para eles. Eles não estão sendo desafiados. Eu disse: Deus, eu só estava querendo ver o melhor.
Porque quando nós pensamos com essa mente humana caída, eu olho para a tua necessidade e te vejo como coitadinho. Eu estou errando o processo que Deus criou para nós. Olha o teu irmão caído e começa a animá-lo. Ei, querido, deixa eu te ajudar. E você não ajuda o irmão só dando dinheiro a ele, não. Pelo contrário, é mais instrução do que financiar a derrota dele. Porque às vezes o que está levando o irmão a viver derrotado é a falta de administração financeira. Eu vivi isso. E quando eu cheguei num vale de dificuldade, meu pai foi um instrumento de Deus na minha vida. Disse: meu filho, você está mal acostumado de ter aonde recorrer. Você precisa aprender a confiar em Deus e fazer as coisas com prudência. Eu vou assistir você sofrer, mas eu também vou assistir você ter vitória. Aquilo foi difícil eu ouvir. Meu lado carnal queria se revoltar, mas o Espírito de Deus falou: fica calado, recebe a instrução e obedece. E aquilo foi vida para mim. Aquilo foi uma coisa que rasgou aqui dentro e me transformou. E é onde Deus está nos elevando a esse entendimento. Eu falei isso aqui semana passada e orei sobre vocês sobre isso. Nós não viveremos em escassez. Nós viveremos em abundância. Mas entenda, para sair da escassez, tem que deixar de ter cabeça dura, dura serviço. Aqueles que estavam no deserto, rodearam 40 anos, o que era 40 dias, por causa da ingratidão, da cabeça dura, da falta de obediência, da falta de fé, da murmuração que saía da boca deles. Eu e você estamos sendo convocados por Deus para confiar, para que nesse ano eu e você possamos ver a mudança do que Deus tem para a nossa vida, das promessas que Deus tem para se cumprir. Precisamos nos alinhar, e alinhamento é confiança total em Deus. Eu quero dizer uma coisa para a senhora, pastora Dirley, que Deus está me mostrando. O Senhor diz que a tua renúncia começou desde pequena. Não começou há 5, 6 anos atrás. Começou desde quando você era criança, aonde você começou a renunciar coisas desta vida, caminhos diferentes que você poderia trilhar. Mas Deus diz que está como se fosse numa bacia de ouro. Todas as tuas renúncias foram recebidas no céu. E Deus está dizendo que tem pouco tempo para começar a cumprir as palavras na tua vida e na vida da tua família. Um vale que você passou de vergonha vai ser um vale de dupla honra, familiar, financeira, espiritual. Deus vai apontar vocês como flecha de novo. E porque o Senhor diz para te lembrar de quando tu era criança. Porque quando você, na tua intimidade com o Senhor, mesmo como criança, desejava coisas maravilhosas, o Senhor colhia essas orações e desejos. Até quando vocês brincavam de culto, quando vocês quando vocês antes de irem para a igreja diziam: estou indo para o melhor lugar, e os teus amigos iam curtir outras coisas. Deus está guardando tudo isso, e tem um tempo determinado de Deus para vocês saírem desse deserto, desse tempo, desse vale. Continua confiando, porque se Ele viu há mais de 40 anos atrás, Ele vê o do pouco tempo que está passando agora. Oh, santo, justo e eterno Deus. O nosso Deus tem olhos como chama de fogo, Ele vê tudo. As nossas renúncias não estão sendo passadas de lado diante do Senhor. Os olhos dele estão sobre nós. Se levante, vamos adorar, porque aquele que nos chamou a renunciar, nos chama a viver essa plenitude, essa verdade. Oh, recalamalabashe cantaralabalabas. Oh, remalabalabarasore calalamarramalabas.
Dê a sua adoração para Ele. 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 Dê. Fale com o seu Pai nesse momento. Dê a sua adoração para Ele. Dê a sua adoração para o Pai. Você que está aqui, você que está em casa, dê a sua adoração. Libere palavras de adoração ao Senhor. Libere palavras de exaltação ao Senhor. Libere palavras que entronizem o nome dEle. Libere as palavras de adoração ao Senhor. Sim, Deus justo, santo. Sim, Deus justo e santo. Diante de Ti as coisas estão sustentadas, ó Deus. Sim. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está.